Nesse uso dos dados, assim, às vezes a gente pensa que o uso dos dados ficam alocados somente na grande diretoria, no C-level das empresas, né? É isso mesmo ou a gente entende que esse uso deve ser dividido em todas as camadas? E quais são essas camadas que você entende que devam usar os dados e como um pouquinho? Você poderia trazer um pouquinho dessa visão? Bom, culturalmente falando, a gente tem a visão que os dados realmente ficam em C-level, em diretoria, que devem ser os únicos a acessar as informações estratégicas. Mas a gente precisa compreender o seguinte, que dados é o combustível só da criatividade. Né? Então, você precisa incentivar que todas as áreas tenham acesso aos dados que formam esses grandes números, esses indicadores, o norte da empresa, para que eles possam justamente ajudar a fomentar novas ideias. Né? Então, a gente deixa de formar só os números grandes, os indicadores, os KPIs, para realmente ser um combustível de novos produtos, de novos cenários. Então, você instiga através do que a gente chama de data literacy, da educação através de dados e do uso da informação, a você a sempre perguntar mais do que aquilo que te mostram. Né? Então, a gente pode falar que isso é uma democratização. Né? Então, as empresas têm que estar preparadas para sair desse grau, né, de achar que ele tem que ficar represado numa camada gerencial, para que todos possam questionar. Então, é uma prerrogativa hoje, para até esse novo mercado que está chegando, essa nova economia, que a gente possa realmente libertar os dados e entender que eles não são commodities, eles não são só de operação e que eles formam realmente um patrimônio da empresa, que todos têm que ter acesso, lógico, respeitando ali todas as legislações de privacidade, tudo que a gente tem. Né? Então, eu posso entender que esse uso dos dados ele tem que passar por todas as camadas da empresa, a gente pode chamar assim, né? Mas por todas as funções, para todas as tomadas de decisão, desde, de repente, será que faz sentido eu lançar um produto até, será que faz sentido eu mudar de país, abrir uma nova filial em outro lugar? Ou seja, todos esses pontos eles são analisados pelos dados, é isso? Sim, exatamente, exatamente. A partir do momento que a gente entende que as relações em que a gente tem no dia a dia, tá, que seja com o consumidor, que seja com um cliente, que seja com um prestador de serviço, eles geram dados, eles passam a ser realmente um ponto inicial de decisão. Né? Então, a gente deixa, como a Simone disse, de ter uma abordagem empírica, de achar que, olha, eu posso ir para esse norte, eu devo abrir nessa empresa, para realmente me embasar, não só na realidade que a empresa tem em si quando ela forma seus próprios dados, suas próprias informações, mas quando ela também tem acesso a cruzar, né, o que a gente chama de outside, é cruzar essas informações, essa realidade interna com aquilo que a gente pode enxergar do mundo externo. Então, você passa o quê? A confrontar essas realidades e ver realmente se a sua ideia é viável. Muitas ela pode ser viável com uma visão interna, mas quando você confronta com dados demográficos, com informações econômicas, você fala, não, minha ideia não é tão viável assim quando eu olhava de dentro de casa. Né? E Então, com isso, eu entendo que as empresas podem economizar muito dinheiro, porque elas saem daquela velha forma de trabalho que é de tentativa e erro. exatamente, né? Entendi. A gente passa a potencializar as entregas, elas são mais direcionadas, então você pode direcionar um público específico, você pode entender melhor a absorção, a entrada de um produto, né? Então até a tomada de decisão, a gente pode falar a sazonalidade, né? Então todo produto tem a sua entrada, só que muitas vezes em específicas épocas do ano, então quando você passa a cruzar perguntas que geralmente a gente não faz, nossa, por que em determinada época do ano eu vendo mais ou vendo menos e cruzo com um cenário econômico, você pode realmente potencializar que o seu time possa ir numa direção mais assertiva do que simplesmente a gente colocar todo um time de vendas a favor de toda uma carteira que nem sempre está naquele melhor momento devido à sazonalidade do mercado.